Que eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, dar um bom dia aqui, né? São por volta de 5 e pouca da manhã, e hoje, né, dia 3 de abril, é um dia em que se comemora, né, a Sexta-feira Santa, né? E na tradição religiosa que nós já tratamos aqui, né, coloca que como se fosse hoje o dia que o Senhor Jesus ele foi ali crucificado, né? Eles começam a contar a partir de hoje, tardinha, né, os dias da ressurreição. Como nós já tratamos aqui, nós vemos que esse dia está errado, porque não vai levar 3 dias e 3 noites, conforme, né, o Senhor Jesus mesmo ele coloca que ele ficaria, assim como o profeta Jonas, que ficou dentro de um grande peixe 3 dias e 3 noites, ele ficaria também sepultado ali na terra durante 3 dias e 3 noites. Então, nós já tratamos um pouquinho a respeito disso aqui. Mas antes de nós entrarmos naquilo que eu vou falar hoje, que vai ser só o trecho do sepultamento, né, e uma recapitulação aqui daquilo que nós já tratamos. Estou meio resfriado hoje, então de vez em quando eu vou dar uma tossida, né, coçar o nariz, né, que eu estou meio resfriado. Mas é importante que hoje a gente fale sobre isso, né? Mas antes, né, eu convido aqui aqueles, né, que têm me assistido a compartilhar, né, os vídeos, né, a dar um joinha lá no canal, porque ajuda nesse trabalho. Também, né, levar ali a outras pessoas que elas possam se inscrever no canal, né? Nós temos aí um objetivo de fazer transmissões ao vivo, mas aí nós precisamos de uma quantidade de pessoas inscritas no canal, então nós estamos lutando por isso, né? Então, se você puder me ajudar, né, a mostrar, né, o conteúdo e as pessoas se inscreverem no canal vão me ajudar muito em relação a isso. E antes ainda também, eu recebi um comentário, né, de uma pessoa dizendo que é tudo mentira, né? Isso que nós falamos aqui da morte, da ressurreição de Jesus, a linda história de Jesus, né, que nenhum romance jamais vai se comparar a essa história de amor do Filho de Deus pelo homem, pela humanidade e tudo aquilo que ele viveu, que ele passou, né? Então colocaram lá que é tudo uma mentira. Mas aí eu quero fazer um desafio aqui a todos, né? Se há a dúvida no seu coração, faça a prova com Deus, né? Você pode fazer de duas maneiras. Maneira fácil, mais fácil, é você aonde você estiver, na sua casa, né, no local que você possa ter aí para oração, você pode falar com ele. Você pode falar com ele e perguntar se ele é real, né? Eu tenho certeza, às vezes não vai ser na mesma hora, mas eu tenho certeza que se você é o escolhido dele, né, ele vai se revelar a você. Tenho certeza disso. E você pode também fazer pela maneira mais difícil, né, que é pegar a Bíblia, os escritos que falam sobre ressurreição e pesquisar, né? Você tem internet para pesquisar, livros, biblioteca, vai pesquisar, né? Vai ver se os fatos narrados na Bíblia são reais ou não, se são verdadeiros. Eu também te afianço que você vai encontrar Jesus também dessa forma, vivo, né? Porque muitos tentaram dessa forma. Eu conheço a história de um jornalista americano que ele escreveu vários livros depois, e ele escreve ainda, né? E ele pesquisou de forma, né, científica, né, se os fatos narrados na Bíblia, né, sobre Jesus se são reais, se a ressurreição foi real, se a morte dele foi real, né? E pasme, ele era ateu, ateu, né? Até a gente brinca, né? Ateu, graças a Deus. E ele teve, na sua pesquisa, ele encontrou Jesus e ele se converteu. Então, você faça isso, né? Falar que não é real e não buscar as provas,
É fácil, qualquer um fala. Agora, seja sincero, né? Vá atrás, vê se isso é verdadeiro ou não. Né? Faça isso, escolha uma dessas opções aí e faça. E certamente você vai se surpreender, porque Jesus ele é real, ele está vivo. E hoje, ele fala com o homem. É só você ir atrás dele e ele vai falar contigo. Então nós vamos começar aqui trazendo aqui uma recapitulação aqui daquilo que já foi tratado, né? Aqui o título que eu coloquei a respeito deste momento aqui é morte e ressurreição, né? Jesus ele foi crucificado numa quarta-feira. Esse é o título. Então aqui nós vemos, né? Nós podemos analisar um detalhe aqui importante, né? Que nós vamos ver lá no Evangelho de Marcos, que diz assim, ó, Marcos 16:1, fala assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ele ungí-lo. Desculpa aqui. Marcos 16:1. Então, naquela época, né, eles compraram especialistas para ungir Jesus, né? Naquela época ali, né, o corpo de um ente querido, né, vou dizer, né, você era daquela época e um parente seu faleceu, né? Uma pessoa querida sua faleceu. Então, assim, quando se colocava, né, numa tumba, né, a tumba não é cavar o chão, 7 palmos e colocar a pessoa, não, não. Era escavado na rocha, né, e se colocava o corpo ali naquele local. Depois fechava com uma pedra, né, e ficava lacrado ali aquele local. Mas aí o que geralmente os amigos familiares eles faziam, né? Eles colocavam especiarias aromáticas, né? Para quê? Né? Para reduzir ali o cheiro, né? Da decomposição do cadáver, né? Então era um costume de se fazer isso, né? E nós vemos aqui que o corpo de Jesus ele foi colocado ali no início do grande dia de sábado, que era o sábado semanal, né? Que nós falamos aqui, né? Falamos aqui que era o sábado era o sábado que anual, desculpa, o sábado anual. Depois vai passar a sexta e tem o sábado semanal. Né? Naquele dia, aquela semana, né, o grande dia da festa caiu, né, numa quinta-feira, né, e aí era chamado de sábado, o grande dia de sábado. Né? Então, eles faziam essa ação. Né? As mulheres elas foram ali nesse dia, né, e elas compraram ali, né, as especiarias. Então, quer dizer, quarta-feira, que era o dia anterior, Jesus já havia se crucificado, já estava, né, morto e já estava lá no sepulcro. Né? Então, no outro dia, né, nós vemos aqui, né, era o sábado, então não tinha, né, nenhum local aberto para comprar especiaria, né, para fazer nada, porque era o dia do descanso, que era o sábado anual. Então, na sexta-feira, Jesus já estava lá, né? Sábado todo, o corpo estava lá. O sábado, que era a quinta-feira, né? Ele ficou na sexta-feira e no sábado, ali próximo, né, do pôr do sol, que ele vai ressuscitar. Né? Então, elas só podiam comprar ali as especiarias na sexta-feira, né, que era o dia depois, que era o único dia que estaria aberto. Depois era outro sábado semanal. Aí também estava tudo fechado, não tinha como elas fazerem isso. Então, né, mais um detalhe aqui que mostra que houve 2 sábados naquela semana. Então, aqui em Lucas 23:55 fala assim, ó: e as mulheres que tinham vindo com ele, com Cristo, na Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então,
Na sexta-feira, né, elas passaram lá, elas viram, né, o corpo, o sepulcro, estava tudo lá, né, e aí elas compraram, aí tinha o local aberto, porque era sexta-feira, né, as especiarias, prepararam o aguento que elas iam, né, usar no corpo de Jesus. Aí se iniciou, aí pôr do sol sábado, elas não podiam fazer mais nada, aí elas passaram, né, esse momento de repouso, de descanso, né, e no dia seguinte, aí sim, que elas foram lá, que era sábado. Aí vai acontecer os acontecimentos, o sábado, não, desculpa, aí era o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, né? Aí vai acontecer os acontecimentos, logo de manhã cedo, da ressurreição, né? Quer dizer, do reconhecimento da ressurreição. Aí tem a experiência de Maria com Jesus ressurreto, que depois nós vamos tratar aqui. Então elas compraram as especiarias depois do sábado, né, que era a quinta-feira. E prepararam antes do descanso sabático. Na sexta-feira elas prepararam, né, tudo. Então aqui, se nós não analisarmos dessa forma que havia 2 sábados, há uma contradição e aí a gente pode ir no comentário da pessoa que colocou aqui que não acredita em nada disso, que acha que é uma mentira, né? Porque não daria os 3 dias e 3 noites. Então a ressurreição, a morte e a ressurreição em 3 dias e 3 noites seria uma mentira, né? Então, mais uma vez, nós confirmamos aqui que foram 2 sábados naquela semana. Então, Marcos ali, ele diz que depois daquele grande dia de sábado, né, que naquele ano deve ter começou no pôr do sol ali de quarta-feira, porque era assim que era contado, né, o dia, e terminado no pôr do sol da quinta-feira. Né? As mulheres compraram os especialistas para ungir o corpo de Jesus, e Lucas conta que as mulheres elas prepararam as especiarias, que ocorreu na sexta-feira, como eu falei aqui, né? E que depois, no sábado semanal, eles descansaram, conforme o mandamento. Então, quando nós comparamos essas duas situações, nós confirmamos aqui, né? Agora, só mais um detalhe para terminarmos essa parte e entrar no texto. No grego original, ali onde os evangelhos foram escritos, porque, né, também houve, né, uma versão em hebraico, até que as pessoas têm até hoje, né? Mas a princípio, né, os escritos originais eles foram em grego do Novo Testamento. Então os evangelhos eles foram escritos dessa forma, dessa língua, né? E claramente, né, através do grego, né, nós vemos que haviam 2 sábados, porque o texto fala assim, ó, em Mateus 28:1, ele diz que as mulheres ficaram no túmulo depois do sábado, né? E a palavra sábado aí no grego, né, ela está no plural. Então, na verdade, deveria ser traduzido esse texto aí como sábados. Aí não ia ter mais dúvida nenhuma, né? Tanto que tem algumas, né, a Bíblia Novo Testamento Interlinear, que faz tradução do grego-português, você pode procurar lá, você vai ver que é sábados, é plural. A Bíblia também de estudo, Bíblias de estudo que nós temos aí, também alguns comentaristas falam a respeito disso, né, que são sábados. Então, mais uma vez, nós confirmamos aqui que aquela semana ela teve 2 sábados. Então, eu quero ler aqui o texto que fala sobre ali o momento do sepultamento de Jesus, né? Como é que foi isso? Então, vamos usar aqui Mateus 27, a partir do verso 57. Fala assim: E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. É importante, porque quando chegar na ressurreição, eu vou falar a respeito do lençol também, né? Que tem uma, assim como eu já falei aqui outra vez, né? O Velho Testamento
ele apresenta, né, ali, e nós vamos encontrar, né, como fosse sombras das coisas futuras. O que é isso? Né? Está escondido ali no Velho Testamento e através da revelação nós encontramos Jesus ali no Velho Testamento. Então, quando nós vemos um exemplo, o Cordeiro, lá na Páscoa, né, quando foi instituído lá com Moisés, lá no Êxodo, né, nós vemos o Cordeiro, que era participar dentro da casa, ali a orientação sobre a prática da Páscoa. Então, o Cordeiro, ele ficava ali e eles se alimentavam de todas as partes do Cordeiro. Quando mostra o Cordeiro, ele tinha que ser morto para ser preparado, não é isso? Então, e o sangue que ficou na verga das portas, para que o anjo destruidor ele passasse e não matasse nenhum primogênito ali naquela casa, né? Tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus. Então a revelação está aí. Ó. João Batista ele fala quando vê Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então o Novo Testamento apresenta já a revelação. Né? Ele já, aquilo que era sombra das coisas futuras, ela é revelada. Então a revelação, que é aquilo que Deus quer falar com você, com a minha vida, que está além da letra que nós lemos, né? Eu li aqui, ó, que foi no lenço fino e limpo lençol. Né? A respeito disso, quando for lá na ressurreição e no dia de domingo que eu vou fazer esse vídeo sobre a ressurreição, né? Ali nós vamos ver que tem um significado espiritual, tem uma revelação sobre o lençol, da forma que ele foi dobrado, que ele foi colocado, o que aponta isso, né? Então nós vamos ver isso. Aí você vai entender mais um pouquinho, né, o que é, né, essa palavra revelação, né? É aquilo que é um mistério que ninguém sabe, que está escondido, e só o dono do mistério pode revelar. É a palavra. Né? Dentro da palavra há um mistério. Né? E o mistério é Jesus. E quando nós encontramos o mistério, nós encontramos Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Né? Então, nós vamos falar disso mais um pouquinho depois. Então, nós vamos continuar aqui. E José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lençol. Versículo 60. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Isso foi tudo na quarta-feira, né? No dia que Jesus foi crucificado, o dia que ele foi morto, antes de começar o sábado anual. Né? Então eles correram e fizeram isso. Né? Versículo 61. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Maria Madalena também, dizem, que o texto lá não fala claramente, né? Nós entendemos que essa mulher, que Jesus, quando já está ressurreto, e ele fala o nome dela, Maria, aí ela vê que é Jesus ali, né? Então, Maria Madalena tem uma história, né, bonita que aconteceu na vida dela, que é aquilo que nós falamos aqui, né, de conhecer Jesus vivo. Né? Ela tinha 7 espíritos malignos na vida dela, que atormentavam ela. Uma mulher rica, né, que tinha posses, mas ela era atormentada, né, por esses espíritos malignos. E o Senhor Jesus foi aquele que libertou ela. Né? E ela, depois que ela foi liberta, ela seguia Jesus. E foi ela uma das que sustentaram, né, o ministério do Senhor Jesus. Né? Porque a gente vê a história que é contada na palavra, mas a gente não vê, né, quem que financiava, porque precisava comer, eram 12 que andavam com ele, precisavam se vestir, né, dormir, né, com que dinheiro, onde vinha isso? Maria Madalena era uma das mulheres que financiavam, né, e seguiam Jesus também junto ali, né, no mistério de Jesus. Então, ela teve essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. O versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos.
Então, o que aconteceu aí? Né? Enquanto, né, ali José e Nicodemos foram lá sepultar, né, o corpo de Jesus ali na tumba, colocaram, fecharam a pedra, aí teve uma reunião na casa de Pilatos. E o que eles falaram ali e acertaram? No versículo 63, dizendo: Senhor, lembra-nos de que guarde que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, voltamos lá no início, quando Jesus ele fala aos fariseus, aos saduceus e aos religiosos da época que pediram um sinal, e ele falou: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas o único sinal que será dado é o sinal de Jonas, que ele ficou dentro do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. E assim o Filho do Homem, né, será sepultado na terra, né, durante 3 dias e 3 noites. Então, eles lembraram disso aí, que Jesus falou. Né? Então, versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro, falando com Pilatos, né, seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, mais uma prova que essa história é verdadeira, que Jesus ressuscitou no 3º dia. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, o corpo já estava lá, né? Já havia uma grande pedra que foi rolada para a porta do sepulcro, e agora havia uma guarda romana, e ainda ela selou a pedra. Então, só agora, só se Jesus ressuscitasse mesmo, né, poderia, né, confirmar, né, que ele venceu a morte. Né? E depois nós vamos ver o desenrolar dessa história. Né? Mas importante aqui, nós deixarmos aqui, para nós terminarmos. Né? Aquela guarda era a guarda romana. Não era os servos dos sacerdotes, os servos, né, dos fariseus, não era não. Era uma guarda romana. Né? E para a guarda romana, né, eles eram bem profissionais. Né? E eles sabiam se aquela pedra fosse retirada, se o selo fosse retirado, se viessem ali, né, roubar o corpo de Jesus, eles seriam castigados com a morte. Né? Eles seriam chicoteados e seriam mortos, porque era crime. Né? E eles levavam isso muito a sério. Então, vem história aí que dormiram, aí vieram, né? E eles, né? Não foi isso não. Né? Nós vamos ver o que aconteceu. Mas eles estavam lá, preparados para que o corpo não saísse do sepulcro. Né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ao 3º dia a pedra ela foi removida e o sepulcro está vazio. Você vai lá em Israel, pode ir lá hoje. Vai lá ver se você vai achar o corpo de Jesus. Ele ressuscitou, ele está vivo e hoje ele quer falar ao seu coração. E hoje ele quer se apresentar a você. Abra o seu coração para ele. Né? Fale com ele agora. Senhor, você está vivo? É verdade isso? Fale comigo agora. Né? E ele vai falar e vai se revelar e vai ser confirmada todas essas palavras que eu falei aqui agora. Tá bom? Então fica aqui, né, esse capítulo. Né? Amanhã, que é o sábado, nós retornaremos aqui para falar um pouquinho mais e nós vamos, né, dar uma introdução ali a respeito da ressurreição. E no domingo nós vamos encerrar aqui com a ressurreição e as provas da ressurreição de Jesus. Eu deixo aqui, né, a todos, a paz do Senhor Jesus.